Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao The Old MTG Guy. Eu sou o Juliano e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse tipo de carta que não é muito conhecido pela maioria dos jogadores, pelo menos a maioria dos jogadores mais novos, mas que lá no começo do Magic elas eram bem mais comuns, foram produzidas bastante e são aquelas que são chamadas de Vanity Cards, né? Mas o que são essas Vanity Cards? Na verdade, Vanity Card poderia ser traduzido como cartas de vaidade, né? Então são cartas que de alguma forma trazem uma vaidade ali, né? Ou seja, são cartas na verdade de homenagem, são cartas que homenageiam alguém de alguma forma. E elas eram muito comuns lá no início do Magic, né? Nas primeiras edições do Magic haviam muitas dessas cartas e depois de um tempo a Wizards baixou uma regra, ela decidiu que não era mais para fazer esse tipo de homenagem em cartas, porque eles pensaram que isso poderia de alguma forma trazer alguma interferência no processo criativo, né, dos desenvolvedores, caso eles continuassem com essa tentativa, né, de criar cartas para homenagear determinadas pessoas, e isso poderia causar alguns problemas. Mas vamos lá, então, quais são essas Vanity Cards? Talvez vocês até tenham alguma dessas aí na coleção de vocês e vocês nem fazem ideia. Existe uma dessas cartas de homenagem que talvez seja a mais conhecida de todas, é a que eu vou começar aqui, que é esse famoso hipopótamo roxo voador, conhecido como Feldagriff. Essa carta ela foi lançada originalmente em Alianças, lá em 1996. Não foi, obviamente, a primeira carta a homenagear uma pessoa, mas é a mais conhecida porque ela homenageia justamente o criador do Magic. Essa carta ela homenageia o Richard Garfield, porque Feldagriff, o nome Feldagriff, na verdade ele é um anagrama de Garfield PhD. Mas espera aí, o que é anagrama? Vamos lá. Anagrama, para quem não sabe, é uma transposição de letras de uma palavra para formar outra palavra diferente. Ou seja, o nome Feldagriff, as letras que formam o nome Feldagriff, elas foram tiradas da palavra Garfield PhD, porque o Richard Garfield ele é doutor em matemática. E uma curiosidade é que durante um tempo a equipe de relações públicas da Wizards ela baixou tipo uma norma lá para que sempre que o Richard Garfield fosse citado em algum artigo de jornal, artigo de revista, em algum lugar de publicidade, que ele fosse citado como PhD. Então, como uma forma de gozação, eles criaram o Feldagriff, que é esse hipopótamo roxo bonitinho aqui, uma lenda. E na verdade, a carta originalmente, que era para ter ganho o nome Feldagriff, nem era esse hipopótamo. Originalmente, a homenagem viria nessa carta aqui. Essa carta, ao invés de Freya Liz's Winds, né, os ventos de Freya Liz, ela se chamaria Feldagriff Winds. Mas o pessoal lá da criação achou que ficava um nome muito ruim, Feldagriff Winds. E então alguém lá perguntou, pô, mas e aí? O que vocês acham que parece um Feldagriff? Porque eles achavam que o Feldagriff não combinava com essa carta. E aí alguém falou lá, o Feldagriff parece mais um hipopótamo roxo voador. E aí surgiu a piada então do Feldagriff, que gerou aquela lindeza que é o Feldagriff de Alianças. Um tempo depois, até então só existia aquele Feldagriff, que foi essa carta de homenagem para o Richard Garfield, mas um tempo depois, lá em Conjunção, em 2001, surgiu o segundo Feldagriff. Aí virou um tipo de criatura, é uma criatura Feldagriff, muito parecida com a primeira de Alianças, e esse aqui é o Feldagriff Farejador. Ainda brincando um pouco com essa questão do Richard Garfield ser o grande nome do Magic, né, o Deus Todo-Poderoso, criador das cartas de Magic, e de ser um doutor, lá em Unhinged, em 2004, que foi um set totalmente de gozação, foi lançada a carta do Richard Garfield PhD, uma criatura lendária, Human Designer todo-poderoso, que saiu lá em Unhinged 2004. Bom, só que na verdade, muito antes disso, já existiam diversas cartas de homenagem, como eu havia falado para vocês. Então, um caso particular aconteceu quando o Richard Garfield estava trabalhando na criação de Arabian Nights, lá em 1993. Arabian Nights foi a primeira das expansões de Magic, foi lançada
logo após Unlimited. E enquanto o Richard Garfield estava trabalhando nessa expansão, dois amigos deles se casaram. Então um casal de amigos do Richard Garfield, resolveu se casar. E aí o Richard Garfield resolveu homenagear esse casal de amigos dele, até porque ele foi convidado para ser padrinho desse casamento. Aí surgiram duas cartas de homenagem que foram lançadas em Arabian Nights. A primeira delas é o Edwin Efreet, que é esse Efreet aqui, de 3 manas para baixar, uma criatura 3/6, que caso ela seja escolhida como bloqueadora, o controlador dela, né, do Edwin Efreet, tem que lançar uma moeda e o oponente vai dizer cara ou coroa. Caso o oponente ganhe no cara ou coroa, o Edwin Efreet não vai poder bloquear naquele turno. Certo? Bom, essa criatura é uma das cartas desse set que homenageia esse casal que se casou e que o Richard Garfield foi padrinho de casamento. E aonde está a homenagem? Bom, aqui a gente tem também um anagrama, porque Edwin Efreet, aqui está errado, né? O Edwin Efreet, na verdade a gente pode quebrar aqui esse nome em Edwin e a gente vai ter o nome da noiva, que era Wendy. Então essa é a primeira que homenageia uma amiga do Richard Garfield que se casou lá quando ele estava fazendo Arabian Nights. E a gente tem também a carta que homenageia o noivo, que é o Mijai Jin. É uma criatura muito parecida, também é 3 manas, só que dessa vez a gente tem 6/3. E ela, ao invés de o controlador lançar uma moeda quando bloqueia, ele tem que lançar uma moeda quando ataca. E aí o oponente vai cantar lá se quer cara ou coroa. Caso o oponente ganhe no cara ou coroa, o Mijai Jin vai ficar virado, mas ele não vai ser considerado como atacante. Então ele só vai permanecer virado lá, mas não vai efetivar o ataque. E da mesma forma que no Edwin Efreet, a gente tem aqui um anagrama também, só que dessa vez do nome do noivo. Mijai, na verdade a gente pode reorganizar essas letras aqui para ter então o nome do noivo amigo do Richard Garfield, que era o Jamie. Bom, ainda em Arabian Nights, a gente tem também uma outra carta envolvendo aí relações amorosas lá da equipe de produção de Magic, da equipe criativa, e aqui envolvendo também o Richard Garfield, porque Willuli Wolf, inclusive a gente já falou sobre essa carta aqui, porque essa ilustração ela tá lá nos boosters de quinta edição também, então até vou deixar a gente abrir um booster de quinta edição com essa ilustração, se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver a abertura desse booster, mas Willuli Wolf é da mesma forma que as outras cartas um anagrama, e é um anagrama que homenageia a Lily Wu. A Lily Wu nada mais era do que a primeira esposa do Richard Garfield. Então essa aqui foi uma homenagem carinhosa, ali, um jeito do Richard Garfield homenagear a esposa dele, com essa carta lançada em Arabian Nights, Willuli Wolf. Bom, agora um pouquinho mais para frente, mas ainda ali falando sobre os anagramas, lá em Miragem, foi lançado em 1996, a gente tem essa carta aqui chamada Maro, que é uma criatura de 4 manas para descer, e ela tem o poder e a resistência igual ao número de cartas na mão do seu controlador. Bom, o nome dessa carta aqui é curioso, né, porque Maro ele não é nem exatamente um anagrama, mas Maro a gente pode dividir em 2 partes o nome dessa criatura, e a gente vai ter Maro, que nada mais é do que uma referência ao Mark Rosewater, que provavelmente é um dos criadores, assim, um dos desenvolvedores de Magic mais famosos, pelo menos é o superstar, assim, dentro dos desenvolvedores de Magic, porque ele está sempre envolvido aí com mídia social e tal. E a história dessa carta é bem curiosa, porque a carta em si foi criada pelo Mark Rosewater, então estava precisando de uma carta rara, né, para preencher um slot de carta rara em Miragem, ele criou essa carta, e o Bill Rose, quando foi mandar a carta por e-mail, né, foi repassar essa carta, ele colocou lá Maro, como um apelido para o Mark Rosewater, é um apelido do Mark Rosewater, e ele encaminhou com esse nome para saber que foi uma carta feita pelo Mark Rosewater. Enfim, quando chegou na equipe de criação, a equipe sabia que ele estava se referindo ao Mark Rosewater, mas ela achou que era um nome que combinava com a carta. E aí eles resolveram manter. Então essa é uma homenagem que foi meio sem querer, mas acabou ficando como uma homenagem por Mark Rosewater, feita de uma forma meio sem querer querendo pelo Bill Rose e que foi mantida
pela equipe de criação lá de Mirage. Tá? Então aqui, tá aqui o Mark Rosewater. E aí a gente tem o Mark Rosewater criando as suas cartas de Magic. Bom, mas eu falei para vocês que na verdade a gente já tinha essas cartas de homenagem desde os primórdios do Magic. Então desde Alpha surgiram as primeiras cartas de homenagem. Lá no primeiro set já tinham cartas homenageando pessoas específicas. Uma delas, que pouca gente conhece, não que não conhece a carta, muita gente conhece o disco de Nevin'Hal Hall, mas não sabe a que se refere esse disco de Nevin'Hal Hall, nem que ele é uma homenagem para uma pessoa. Porque, na verdade, Nevin'Hal Hall é uma homenagem para um autor de ficção científica de quem o Richard Garfield era muito fã, que é o Larry Niven. E Larry Niven nada mais é do que Nevin'Hal Hall de trás para frente. Ou Nevin'Hal Hall nada mais é do que Larry Niven de trás para frente. Então essa foi uma homenagem que o Richard Garfield fez para um dos autores preferidos dele de ficção científica. Depois a gente tem a carta chamada J.M.D. Tolme, né, o livro de Jem'Dai, que foi lançado também em Alpha, já estava lá na primeira edição. E na verdade, a pronúncia dessa carta em inglês ela é JMD Tome. JMD, quando a gente lê JMD, ele representa as letras J, J, M, M e D, D. Porque isso aqui está relacionado ou significa, está se referindo ao J. Michael Davis, que era um grande amigo do Richard Garfield, né? Era um dos melhores amigos do Richard Garfield, e foi ele um dos que convenceu o Richard Garfield a procurar o Peter Edgson, que era o dono da Wizards of the Coast. Então convenceu ele a procurar o Peter Edgson para apresentar o jogo dele. Então foi um dos grandes responsáveis pelo Magic ter sido apresentado lá para o chefe da Wizards of the Coast. E aí o Richard Garfield também resolveu homenagear ele com o JMD Tome, lançado lá em Alpha. Um pouquinho mais para frente, lá em Antiquities, foi a segunda expansão de Magic, lançada em 1994, a gente tem essa cartinha aqui, chamada Jelum Tome. Né? Da mesma forma que o JMD Tome se referia a uma pessoa, essa carta aqui também se refere, porque Jelum é a sigla JLM, que lido rapidamente em inglês fica com essa sonoridade de Jelum Tome. E essa aqui também se refere a uma pessoa, se refere ao Joel L. Mick. Esse foi um dos primeiros jogadores de teste, né, antes do lançamento de Alpha, foi um daqueles que participaram de um time de jogadores que ajudaram a testar o Magic antes do lançamento. O Joel Mick, ele chegou a ser também gerente de marca do Magic durante um tempo, inclusive ele foi o responsável por introduzir, lá em 1999, no legado de Urza, ele foi um dos responsáveis por introduzir as cartas foil. Foi ele que bancou as primeiras cartas foil lá em legado de Urza ainda. Né? Inclusive, né, depois em Blue, em 1988, a gente tem uma carta onde ele aparece, não uma fotografia dele, mas no qual ele é representado em pessoa como Jelum Grifter. Né, e ali ele aparece ali, né, jogando cartas com um desavisado. Depois, em Era Glacial, em 1995, a gente conheceu a região de Adakar. Né, e aí tem algumas cartas que fazem referência a Adakar, como a gente tem o Unicórnio de Adakar, a gente tinha também o Sentinela de Adakar, e a mais conhecida de todas elas, as regiões agrestes de Adakar. Pois bem, mas na verdade, Adakar era também uma homenagem para uma pessoa. Especificamente, era uma homenagem ao Aditya Adakar, que era um grande amigo do Scaf Elias. O Scaf Elias era um também dos desenvolvedores, trabalhou durante muito tempo na Wizards of the Coast, e ele foi também um dos jogadores de teste originais lá, antes do lançamento de Alpha. E aí ele tinha um amigo chamado Aditya Adakar, e ele resolveu homenagear esse amigo com algumas cartas que fazem referência a esse amigo dele.
Certo, gente? Bom, então era isso. Eu queria trazer um pouco para vocês da história dessas cartas. Lembrando que essas cartas, não as cartas em si, as cartas são válidas, mas hoje em dia não existem mais, não é possível mais se fazer cartas de homenagem como essas que eu mostrei para vocês, porque a Wizards proibiu esse tipo de homenagem em cartas de Magic. Mas muitas delas resistiram ao tempo aí e estão presentes lá desde Alpha e as primeiras edições. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse tipo de curiosidade, já deixa um comentário aí, deixa o teu curtir, te inscreve no canal. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre essas cartas de homenagem, essas Vanity Cards, deixa um comentário aqui embaixo que eu faço mais um vídeo. Tem algumas outras cartas que eu não coloquei nesse primeiro vídeo para não deixar ele muito longo, mas existem algumas outras cartas que também fazem menção e homenageiam outras pessoas aí no Magic. Certo, gente? Valeu e até a próxima.